A gente está numa série de mensagens. A gente está numa série de mensagens chamada Histórias de Jesus. Quem viu aí essa parada da história de Jesus aí? Faz assim, um barulho. Toda vez que eu falar faz assim, aí você faz assim e... Beleza? Vamos de novo. A gente está fazendo uma série de mensagens chamada História de Jesus. Quem viu essa parada aí faz assim? Bom, muito bom, velho, muito bom. Vamos lá. Pois é, a primeira a gente falou sobre Zaqueu. E a gente aprendeu que Jesus chamou Zaqueu pelo nome quando ele estava lá em cima daquela árvore. E Jesus nos chama pelo nome, tá ligado? A segunda a gente falou quando Jesus curou 10 leprosos. Mas só um voltou para agradecer. E esse cara que voltou para agradecer e reconheceu que Jesus era Jesus, Filho de Deus, recebeu a salvação. A terceira de semana passada, eu quero saber se alguém lembra. Quem lembra de semana passada? Jesus ou Barrabás, velho, muito bom. E a gente aprende que Jesus ou Barrabás, naquele palanque, era uma janela, um apontamento para a missão do Evangelho, que é Jesus morrendo no lugar do pecador, que nós somos os pecadores. E hoje nós vamos fazer... nós vamos ler um texto muito maneiro, que é João capítulo 12, tá ligado? Em João 12, João é muito legal. O livro de João é muito maneiro. Porque na sua Bíblia aí, todo mundo olha para cá, todo mundo olha para mim. Muita gente disperso hoje, hein? Todo mundo olha para cá. Ó. O livro de João é muito legal. Por quê? Nós temos 4 evangelhos na sua Bíblia. Fala comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Beleza. Esses são os 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, 3 nós chamamos de os evangelhos sinóticos. Na teologia, isso é chamado de os evangelhos sinóticos. Por que os evangelhos sinóticos? Porque um completa o outro. Porque um possui relatos iguais ou semelhantes ao outro e um completa o outro. Mas esse 4º evangelho não é o evangelho sinótico. Ele é chamado por muitos teólogos como o evangelho do amor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o evangelho do amor. Sabe por que o evangelho do amor? Porque ele foi escrito por um cara chamado João, e João era o discípulo amado. João tinha um relacionamento com Jesus bem diferente dos outros discípulos. João foi o cara que deitou a cabeça em Jesus, João foi o camarada que foi o discípulo amado. Por isso o evangelho de João é o evangelho do amor. Eu fico dividido no evangelho que eu mais gosto, se é Mateus ou se é João. Às vezes eu gosto mais de Mateus, às vezes eu gosto mais de João, às vezes eu, sei lá. Cara, a parada é a seguinte, João 12 é muito complexo, e é muito bonito, e é muito rico. Muito rico, sabe por quê? Porque só no começo do capítulo, a gente tem a história que a gente vai ler hoje, que é quando Jesus foi ungido. Mas além disso, além dessa parada, logo mais embaixo a gente tem ali a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, que isso foi muito louco. A gente tem depois Jesus dizendo para a galera que ele precisava morrer, mas que ele precisava ressuscitar, e isso era o cumprimento de uma profecia, assim como a entrada dele em Jerusalém também era o cumprimento de uma profecia. E fora isso, a gente também tem no final do capítulo... calma, deixa eu lembrar, lembrei. A incredulidade do povo, e Jesus falando sobre como o povo era incrédulo e como a galera que foi incrédulo vai ser tratado no dia do juízo. Então, João 12 é um capítulo muito complexo. Um dia, eu estava em casa, tá ligado? Quem conhece o Pastor Domingos? Faz assim, Pastor Domingos, quem conhece? Ó, vocês esqueceram do código, faz assim, ó, Pastor Domingos. Massa. Pois é. Eu sou filho dele, tá ligado? Faz 24 anos isso aí já. Aí, é sério, mano, não tô zoando não. Aí, eu tava em casa, trocando ideia com meu pai, eu tinha lido esse texto, e eu virei pro meu pai e falei assim, poxa pai, esse capítulo de João 12, ele dá uma pregação, né, cara? Aí meu pai virou pra mim assim, olhou e falou, uma pregação, cara? Esse capítulo dá uma série. Aí eu falei, não, beleza pai, perdão pela minha falta de conteúdo, mas um dia eu chego. Quem sabe a gente possa fazer uma série baseada em João capítulo 2, mas hoje a gente vai ficar com a primeira parte só de João capítulo 12, beleza? Que é Jesus sendo ungido na casa de Lázaro. Então,
como a gente está nessa série, Histórias de Jesus, a gente decidiu apresentar um teatro para representar essa história hoje, depois nós vamos ler o texto. Então a galera do teatro já está no esquema aí? Precisa subir, montar um cenário, né? Então, subam, por favor, para montar um cenário. Presta muita atenção. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a fé passa pela cabeça, antes de chegar no coração. Então fica quieto, para de conversar. Presta atenção no teatro. Vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, derramo sobre ti, Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, tu és muito mais do que eu posso expressar. Uma salva de palmas de novo para a galera do teatro. Enquanto isso, nossos contra-regra vão dar uma geral aqui na parada, tá ligado? Ó, finge que os caras estão tipo de preto assim, e ninguém tá vendo, tá? A cortina abaixou, tá ligado? É isso aí, cara. Bom, vamos ler o texto para vocês entenderem o que aconteceu aqui, porque a gente, óbvio, fez uma representação artística. A gente fez uma representação artística do que rolou naquele dia, obviamente. Mas, vamos dar uma olhada aqui. João, capítulo 12.
Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, beleza? João 12, do 1 ao 8. Vamos lá. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Lembra do jantar, a mesa, os caras estavam comendo? Então, Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Esse perfume se chama nardo, beleza? Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o Nicolas que estava bem aqui, estava representando Judas, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Outra versão traz para a gente 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. Como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Caraca, velho, esse texto é muito louco, isso é maravilhoso. Isso é lindo demais, cara. Meu Deus. Presta atenção aqui. Aqui nesse texto tem muita coisa especial, muita coisa importante que a gente pode prestar atenção. Porque esse capítulo, como eu disse, ele é muito, muito, muito rico. Tipo, muito rico mesmo, tá ligado? Mas a primeira coisa que a gente pode parar para pensar aqui e refletir é a casa. Essa não é a primeira vez que Jesus está hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria, esses 3 irmãos. Não é a primeira vez. Jesus já tinha se hospedado lá antes, Jesus volta para lá para curar o Lázaro, Jesus está aqui agora. Essa casa devia ser uma casa maneira. Não por causa da condição financeira ou por nada disso, não. Mas essa casa era um lugar que Jesus gostava de estar. Essa casa era uma casa de gente que era amigo de Jesus. Essa casa era uma casa de gente boa, que reconhecia quem era Jesus. Na época, muita gente rejeitou Jesus, mas não a casa de Lázaro, tá ligado? Isso é muito louco. Jesus se hospedar nessa casa. Isso era perto da festa de Páscoa, perto da morte de Jesus. Jesus sabia que estava chegando o dia que ele iria morrer. Jesus sabia, e ele vai se hospedar na casa de Lázaro, Marta e Maria. E aí ele vai lá. E quando ele chega, a galera faz uma janta, da hora. Faz uma janta firmeza mesmo. Outras versões trazem a palavra ceia, que é uma janta. Tipo ceia de Natal, que todo mundo junta aqueles, como fala? Chester, que tem farofa dentro, que é gostoso. Então, é tipo isso. Estava todo mundo lá junto para comer. Muito interessante que estava todo mundo reunido na mesa comendo. Todo mundo sentado na mesma mesa comendo. Cara, só abrindo um parênteses aqui dentro desse texto, olha para cá todo mundo. Existe algo de muito espiritual em comer todo mundo junto. Estou falando sério. Comer junto com seus irmãos, ter comunhão, comendo, sentados na mesa, isso é algo que Deus gosta muito. Jesus fez isso pra caramba com os discípulos. Sentar e comer. Quando Jesus ressuscitou, que ele foi encontrar os caras que tinham voltado a pescar, ele se encontra com os caras e faz um peixe na brasa na praia, mano. Imagina comer um peixe na brasa, na praia com Jesus, meu sonho. E os caras estavam lá. E aí, hoje em dia, cara, a gente tem mania de fazer o prato, ligar a TV e sentar na frente da TV, não conversa com seu pai, não conversa com a sua mãe, não conversa com seu irmão, não conversa com ninguém que você mora. Vai almoçar, está de fone de ouvido, está com o computador na frente, vai comer, é uma garfada e um WhatsApp. Tá ligado? Tem a capacidade de postar no Instagram o prato de comida que está comendo. Não tem nada contra você ir no restaurante, postar, tal, não sei o quê, tá ligado?
Porque o Instagram para mim é tipo um cardápio, que você vai rodando assim, o que eu quero comer hoje? Você vê uma comida lá e acha, beleza. Mas, eu não tenho nada contra quem posta comida e tal, mas, mano, foca com quem você está comendo. Olha que bonito aqui, cara, o que aconteceu, porque durante essa janta, durante a ceia, durante desse tempo que as pessoas estavam tendo de comer, todo mundo junto, vem Maria, tá ligado? E aí ela vem com esse perfume. Essa parada muito cara, muito rara, muito valiosa para a época. E ela se curva aos pés de Jesus, na frente de todo mundo. Derrama aquele perfume nos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, cara. Tem um texto paralelo a esse, que está em Mateus 26, que fala que além dela ter ungido os pés de Jesus, ela ungiu a cabeça de Jesus com aquele perfume. E aí a gente olha essa atitude, cara, essa atitude de Maria, de se curvar aos pés de Jesus. E ela não estava se importando com o que estava acontecendo à volta dela, porque a janta estava rolando, véio. A galera estava comendo, os discípulos estavam lá junto. Estava todo mundo lá sendo servido. A Marta, que era a irmã dela, estava servindo, trabalhando, ralando. Mas ela parou o trampo, se curvou aos pés de Jesus. Quando você se curva aos pés de alguém, isso é uma atitude de humilhação, cara. Isso é uma atitude de rendição. E no caso de Maria, foi humilhação, rendição e adoração. Ali, reconhecendo quem Jesus era. Reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador caminhando na terra. E ela se curva aos pés de Jesus para ungir os pés de Jesus. E às vezes a gente está no culto e a gente tem vergonha de se curvar aos pés de Jesus, porque nossos irmãos estão olhando. A gente tem vergonha de se humilhar aos pés de Jesus, porque tem alguém vendo. Porque a minha calça vai ficar suja, porque eu estou de camiseta branca. Como assim? Se eu chorar, vai cair lágrima na minha camiseta, vai ficar molhado. Se eu me emocionar, vai borrar minha maquiagem, vai borrar meu lápis, meus cílios. Vou ficar parecendo um panda, Davi. Maria não estava se importando com isso. Ela não estava se importando com as pessoas que estavam em volta dela. Independente do que estava rolando, ela se humilhou em adoração a Jesus. E no culto, a gente tem que fazer a mesma coisa. Quando a gente vem aqui na sexta-feira, quando a gente vem no culto domingo, nossa função é nos humilharmos perante Jesus e falar: Jesus, o Senhor é soberano, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é meu Salvador. E se prostrar, se ajoelhar diante de Jesus, igual Maria fez, nos pés de Jesus. Mas a gente fica muito preocupado, tá ligado? Muito preocupado com a galera que está à nossa volta. Muito preocupado que o nosso irmão abençoado está trabalhando com a britadeira, essa hora, 9:30 da noite, o cara está trabalhando com a britadeira. Deus abençoe. E aí, cara, olha para Jesus. Às vezes Jesus está tocando, está movendo seu coração para você fazer uma atitude de adoração, está movendo seu coração. Às vezes sobe alguém aqui e fala assim: mano, vem aqui à frente para a gente orar, e no seu coração está queimando. Mano, eu estou precisando dessa oração. Mas você não vem. Por quê? Está se importando com o meio. O que as pessoas vão pensar? O Davi está orando por cura. Como que as pessoas vão saber que eu estou doente? O Davi está orando por pessoas que ainda não conhecem Jesus. Como as pessoas vão saber que tem alguém na minha família, alguém na minha casa que ainda não conhece Jesus? Cara, não se importe com ninguém. Dentro da igreja ninguém está aqui para te julgar. E aí ela pega esse perfume, e como vocês ouviram nessa música, fala: ó Santo Deus, eu quebro o vaso de alabastro. O que é eu quebrar o vaso de alabastro? É como a gente se estivesse se colocando na posição de Maria. E o que é um vaso de alabastro? A gente pensa que um vaso de alabastro é um vaso cheio de alguma coisa dentro chamado alabastro. Mas não é isso, tá? Um vaso de alabastro é porque é um vaso feito de uma parada que se chamava alabastro, que eu não sei especificar muito bem o que é, mas era um negócio que era o seguinte: esse perfume, ele era muito valioso mesmo. Tipo, muito. Valia 300 dias de trabalho.
Você tem noção que são 300 dias de trabalho? É praticamente o seu salário de um ano. Porque o ano tem 365 dias, certo? Ou estou errado na minha conta aqui? 365 dias. 300 dias de trabalho é o que valia esse perfume. Mano, é muita grana. É muita grana. E aí, essa parada, ela vinha da Índia, tá ligado? Importado. Essa parada vinha de longe. Nesse vaso de alabastro, que é uma parada lacrada, para o perfume não vazar. Só que esse perfume, ele era volátil. Depois você pergunta essa semana aí na sua aula de química o que é volátil. Mas esse perfume, ele era muito volátil. Ou seja, quando o vaso estava aberto, vazava. Ele, evaporava e já era. É igual você... Como que é? Isso, ia do estado líquido para o estado gasoso. Obrigado, meu amigo Rafa. O perfume que vinha dentro do vaso de alabastro chamava nardo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, nardo. Isso era muito caro, muito raro. E, presta atenção, olha só que legal. A Maria, ela estava guardando esse perfume. Ela tinha comprado esse perfume. E ela estava guardando esse perfume, que valia 300 dias de trabalho. Para quem gosta de matemática, aí, cadê os nerds da matemática? Faz uma conta aí do salário mínimo, deve estar uns R$950. Faz uma conta aí, quanto que dá... É só você pegar 900 reais, faz vezes mais ou menos uns 25 dias de trabalho, e depois multiplica por 12, que vai dar o ano. Mas aí, vai dar mais ou menos isso aí, não é? Não, está errado? Quantos, não é? Está errado? A gente não trabalha 12 meses? Quanto que vai dar de dinheiro essa parada? Uns 10 mil reais vai dar fácil. 13 mil, segundo o Rafael. Eu acho que essa conta é errada, mas vamos lá. Cara, ela pegou essa parada de uns 10 mil reais para a gente não errar. 9.800 reais? 9.800 reais, vamos arredondar para 10. E aí ela quebrou no pé de Jesus. E no momento que ela quebrou, não tem mais volta. No momento que quebrou, não tem mais como aproveitar, porque ia perder, tá ligado? Quebrou o lacre da parada, ela tinha que usar aquele perfume. E aí ela joga nos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, e o cheiro do perfume ocupa a casa inteira. Cara, isso é muito louco, sabe por quê? Ela deu algo que custava muito, ela não deu uma parada que custava pouco. Às vezes, a gente, vem para a igreja, tá ligado? E aí chega o momento da oferta. E aí no momento da oferta, todo mundo já fica meio esperto. O momento da oferta, mano, esses caras vão falar de grana. Eu gosto de tudo que fala na igreja, menos da parte que fala do dinheiro. E aí a gente já se arma. Mas presta atenção na atitude dessa mulher. Ela deu para Jesus, ela honrou a Jesus, ela louvou, adorou a Jesus, com uma das coisas mais caras, mais raras da época. E às vezes a gente fica no momento de oferta e dízimo, eu não vim preparado, eu não estou afim, eu não concordo com essa parada de dízimo não, eu não preciso fazer isso, eu já faço muita coisa, já faço obra social, Davi. Eu já ajudo a galera da minha escola já, tem uma galera lá que está na parada lá da escola, e eu paguei uma coxinha pro cara essa semana. E por mais lindo que seja você pagar uma coxinha, não é só isso, sabe? E às vezes a gente se esconde dentro de argumentos para justificar nossas atitudes, como Judas fez. Presta atenção. Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Cara, presta atenção aqui. O argumento de Judas era politicamente correto, era bonitinho. O argumento de Judas era, não, vende isso aí que vale 300 dias de trabalho, vale 300 moedas de prata, vale 300 denários, vende isso aí e dá para os pobres, é muito melhor. E às vezes a gente está na igreja e alguém fala assim, para que esses caras compram um painel de LED? Para que tem luz de filmagem, câmera? Pega o dinheiro dessas câmeras e dá para os pobres, vai ser muito mais útil. Isso é Judas gritando dentro de você.
É sério. A gente está fazendo uma construção top lá. Aí tem uma galera que fala, eu já vi isso, Facebook, internet, rumor, perfil fake que fica me mandando mensagem, acredite se quiser, tem isso também. E os caras, essas construções aí, cara, para que ficar levantando um prédio desse tamanho? Para que comprar um terreno desse tamanho? Pega o dinheiro do terreno e doa. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais útil. Isso é Judas. Isso é Judas. Judas pode vir em 3 formas. Pode ser o próprio diabo gritando na nossa cabeça. Pode ser a voz do mundo que nos pressiona. Ou pode ser nós mesmos, o nosso eu, a nossa mente. Como? É simples. O diabo está aí o tempo todo tentando nos derrubar. O mundo, quando a gente está na escola, e de repente a gente fala que a gente é crente, tá ligado? Ah, me descobriram, e agora? Sem querer você foi com a camiseta do face a face na escola, agora te pegaram. Agora descobriram o agente secreto. E aí, a galera começa a falar, Jesus, ok. Igreja, já não curto muito. Essa parada de dízimo, você vai ficar dando dinheiro para os outros? Essa parada de oferta? Cara, nossa igreja talvez seja a instituição que mais faz obras sociais nessa cidade. Eu não vou falar que é a que mais faz, mas tá aí no top 5 da cidade a gente está. Só que essa parada só revela a maldade que está dentro do coração de cada um. Assim como o comentário de Judas, quando ele falou. E a galera se esconde atrás de um argumento politicamente correto. Porque falar que vai dar dinheiro aos pobres é politicamente correto. Não que a gente não tenha que fazer isso. A gente faz muita coisa para a galera, muita ação social. Mas o argumento não parece bonito, não parece justificável, não parece correto. Não, não faça isso. Dê dinheiro aos pobres. E às vezes a gente está fazendo algo que é uma orientação de Deus. Porque eu tenho certeza que Maria está fazendo uma parada da vontade de Deus, que foi quebrar aquele perfume caro nos pés de Jesus. E aí vem o Judas, o cara que ia trair Jesus, e fala, não, pega essa grana e dá para os pobres. Cara, isso só mostrava o coração dele, como a palavra de Deus nos fala, porque ele era ladrão. E ele ficava com um saquinho de dinheiro dos discípulos. É muito interessante, porque quando a gente vai fazer uma parada em comunidade, quando a gente vai fazer uma parada com os amigos, normalmente, se alguém ficar responsável pelo dinheiro, a gente deixa com o cara mais firmeza. A gente deixa com o cara mais responsável, com o cara que a gente sabe que vai cuidar do dinheiro. Se você vai para um campo de futebol, fazer um rachão, você não dá o seu 10ão do futebol na mão de qualquer um. Você fala, não, mano, ó, Cabelo, você vai recolher a grana da galera aí. Tá aqui minha parte, pega a parte de cada um. Você dá na mão de um cara responsa. E aí o cara vai e cobra todo mundo. Judas, aparentemente, era esse cara, porque ele cuidava da bolsinha de dinheiro dos discípulos. Só que de vez em quando, ele pegava uma moeda para ele. Ele roubava o dinheiro dos discípulos. Às vezes, essas pessoas, ou nós mesmos, quando falamos um argumento desse tipo, politicamente correto, bonitinho, na verdade, é a nossa maldade que está sendo revelada dentro de nós, cara. Às vezes, existe uma direção de Deus para a gente seguir, cara, uma parada assim, e aí a nossa maldade sendo revelada dentro de nós. Que a gente se esconde atrás de um argumento pensando que está certo, pensando que está mais certo que o mundo inteiro. Você quer ver um exemplo? Tem a Conferência Geração em Chamas, e a Conferência Geração em Chamas tem que ter inscrição. A gente pediu para ser cobrada a inscrição, tá ligado? E aí, esse ano, só tiveram 2 conferências cobradas, que foi o Deep Conference e agora a Conferência Geração em Chamas, que são as maiores conferências que a gente faz, que a gente traz gente de outras cidades, pastores, tem que pagar passagem, alimentação dos caras, tem que fazer um monte de coisa. E a gente fala, ó pessoal, vai ter um valor de inscrição. O Deep Conference, sei lá quanto estava esse ano, 120, 150, não lembro. E a Geração em Chamas talvez vai estar R$60, eu não estou lembrado agora de cabeça. Não lembro quanto que vai ser. Mas sabe o que acontece? E a gente parcela o valor. Detalhe, o valor pode ser parcelado. R$60, você faz 3 de 20. 3 de 20, mano, vintão. 3 vezes. E aí, sabe o que acontece? Não. A igreja tem que me dar isso aí, que história é essa? Por que eu tenho que dar alguma coisa para a igreja? A igreja é que tem que me dar.
Agora faz as contas de quantas conferências teve esse ano que não foram cobradas. Várias. Reavivamente, teve conferência com o pastor Luiz Hermínio, semana passada teve conferência com o pastor Harold. Mano, teve um monte de conferência, eu não vou lembrar todas aqui de cabeça, mas teve pelo menos umas 6, 7, de boa. Pelo menos umas 6, 7, suave assim, sem medo de errar. Só que a gente se esconde atrás de um argumento bonitinho, Marquinhos. Não, eu não vou pagar essa parada, a igreja tem que me dar. Só que isso só revela onde que está o nosso coração. Quando a gente não quer dar nada, só quer receber. Mas tem mais coisa nesse texto. Tem mais coisa interessante. Porque eu gosto de olhar nesse texto para Maria. Porque, cara, Maria manjava das paradas. Ela sabia o que ela estava fazendo, cara. Da outra vez que Jesus estava lá jantando, Marta estava toda ocupada, fazendo trampo, e fazendo as coisas, e preparando as coisas para Jesus. E ela dá uma reclamada: ô Jesus, olha a Maria aí, ó, sentada, te ouvindo falar, e eu aqui trabalhando. E aí Jesus fala: deixa ela escolheu a melhor parte. A Maria estava ligada nas paradas. E aí, dessa vez, a mesma coisa, a Marta estava servindo. Ó. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa. O Lázaro estava fazendo a sala, como a gente fala, né? Na nossa cultura do interior, fazer uma sala. O Lázaro estava ali fazendo uma sala com Jesus e a Marta estava servindo, quando de repente surge Maria com esse perfume caríssimo na mão. Cara, e olha o que Jesus fala, depois que Judas fala essa bobagem, ele fala: deixa em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Cara, olha isso que louco. Jesus fala para ela fez isso, fala para ela e para a galera, né, que estava ouvindo, ela fez isso em preparação ao meu sepultamento. Ela já tinha entendido que Jesus precisava morrer. Cara, isso é muito doido, sabe por quê? Porque os discípulos não tinham sacado ainda. Quando Jesus ressuscitou, ele precisou caminhar com os discípulos um tempão na estrada de Emaús, explicando tudo o que estava acontecendo, até que um momento, tipo escamas caíram dos olhos dos caras, os olhos deles se abriram, eles: caraca, é Jesus que estava falando com a gente aqui nessa estrada. Ela entendeu que os discípulos não tinham entendido ainda, que Jesus precisava morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Ela estava olhando para frente, olha o coração de Maria. Maria é uma mulher muito diferenciada. Se um dia eu tiver uma oportunidade de pregar um sermão voltado para mulheres assim, cara, eu vou falar dessa mulher aqui, porque ela é muito diferenciada, ela é demais, cara. Ela sabia que estar aos pés de Jesus era muito mais importante do que qualquer outro pensamento, julgamento, palavra errada que o Judas ou os discípulos ou qualquer outra pessoa pudesse falar. Maria sabia que o lugar dela deveria ser aos pés de Jesus, dando aquilo que ela tinha de melhor. E às vezes dar aquilo que a gente tem de melhor não é só físico, material, mas é dar o nosso coração. É louvar a Deus e honrar a Deus com as nossas atitudes. É estar aos pés de Jesus lá na nossa casa, não só aqui na igreja. É claro que aqui na igreja a gente tem que louvar, tem que se entregar, eu já falei isso hoje. Mas ir lá na sua casa, no seu tempo devocional. Porque aqui na igreja o ambiente nos move, tá ligado? O ambiente nos move. Aqui na igreja tem uma música, tem um pad. Olha como eu pareço muito mais espiritual falando quando tem um pad. Dá uma cortada no pad aí, Igor. Caraca, de repente a espiritualidade foi embora. Aí volta o pad. Olha o ambiente, cara. Não pareço muito mais espiritual falando agora? E aí o ambiente nos move, e as coisas, e de repente a gente, não, vamos. E aí você ajoelha e tal, mas e na nossa casa, quando a gente não tem nada disso, quando a gente não tem painel, quando a gente não tem luz, quando a gente não tem um pad dos anjos, quando a gente não tem um monte de parada,
como é a nossa atitude perante Jesus? Na nossa casa, nós nos colocamos de joelho aos pés de Jesus? Na nossa casa, nós damos o nosso melhor? Fez um barulhinho bebendo água, você viu? Fez... E sabe o que é interessante? Que na nossa casa, uma das coisas mais preciosas que a gente pode dar para Jesus é tempo. A gente não precisa fazer muito mais coisa, não. É passar tempo com Jesus. É estar lá no seu quarto, fechar a porta, é ajoelhar com a sua Bíblia. E Jesus vai se revelar através dessas palavras aqui, ó. E isso é oferecer algo que você tem de muito precioso. Eu vivo escutando uma galera falando: Davi, cara, eu não consegui ler a Bíblia essa semana, eu estou sem tempo. Nossa, eu tô sem tempo, Davi. Eu estou sem tempo porque eu tive que estudar, teve prova e eu tive que ler as paradas da prova, e teve educação física, e eu cheguei em casa, estava muito cansado, e aí eu fui comer, e aí eu preciso de um tempo para mim, né, cara? Então, eu coloquei minha série em dia e tal, liguei o Netflix, assisti um episódio lá de boa, dei uma dormida, eu estava cansado, Davi, eu não tive tempo, cara. Ah, não, Davi, eu fiz muita parada, cara, eu não consegui, velho, olha, sem tempo nenhum, cara. Misericórdia, velho. Você sabe que se você tentar, você arruma bastante tempo para passar aos pés de Jesus. Tempo é uma coisa muito preciosa. Tempo é uma coisa muito preciosa. Tempo é uma coisa que a gente tem que oferecer para Jesus. Quebrar esse vaso de alabastro que ela quebrou, para nós não precisa ser uma parada física especificamente. Pode ser, mas não precisa. Para nós pode ser uma atitude do nosso coração, de se render aos pés de Jesus. De se render aos pés de Jesus. E Jesus fala para ela: cara, essa grana poderia ter sido dada aos pobres, mas os pobres vocês vão ter várias vezes aí por tempo todo, mas a mim vocês não vão ter. O que Jesus está falando? Aproveite a oportunidade que vocês estão tendo de passar tempo na minha presença. E aí? Jesus está falando isso para você hoje. Aproveite a oportunidade que você está tendo de passar tempo na presença dEle. Você está aproveitando esse tempo, cara? Você está aproveitando? Como que está o seu coração quando você vem para o multi? Para pensar. Como que está a parada? Porque várias coisas podem nos motivar para vir. Cara, olha quanta gente nova, olha quanta gente bonita, olha que maneiro que está o nosso culto. Mas eu quero que você pense, qual foi a sua motivação maior de vir? Porque podem ser várias motivações. E se você veio com a motivação errada, eu quero dizer para você que não tem problema. Você veio. E Jesus hoje está querendo trocar essa motivação do seu coração. Às vezes você veio para se encontrar com algum amigo, às vezes você veio para daqui partir para outro lugar, às vezes você veio porque a sua mãe te trouxe, sei lá. Mas nenhuma dessas é a motivação correta. Mas hoje Jesus está querendo trocar a motivação e está falando: cara, Jesus falando, cara, se dobra, cara, ajoelha, passa tempo comigo, adora, louva. Uma parada que me deixa triste, cara, que eu fico assim, eu falo: cara, como assim? Quando tá rolando louvor e a gente tá cantando, cara, sei lá, eu me rendo, uma coisa, igual as músicas bonitas que a gente cantou hoje, e tem uma galera tipo assim, ó. Aí dá aquela moral no Whats, faz um story para falar que estava na igreja, guarda o celular no bolso, continua como se nada estivesse acontecendo. Cara, não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para viver muito mais do que isso, tá ligado? E aí eu quero perguntar, qual vai ser a sua atitude? A sua atitude vai ser de se render aos pés de Jesus, de dar aquilo que você tem de melhor,
de entregar o seu coração, de derramar o seu coração perante Deus. Como Maria fez, que quebrou aquele perfume caríssimo e ungiu os pés de Jesus e ungiu a cabeça de Jesus, como a gente vê em Mateus 26. E sabe o que é mais interessante? Mateus 26 fala que Jesus falou assim, que onde o evangelho fosse pregado, a atitude de Maria seria lembrada. Essa atitude dela foi tão séria, tão bonita, tão maravilhosa, tão linda, que ela repercutiu na história do evangelho até hoje. Jesus falou, onde o evangelho for pregado, a história dela, o que ela fez aqui agora vai ser lembrado. E é exatamente o que está acontecendo aqui hoje. A palavra de Jesus se cumprindo, e a história da atitude de Maria sendo lembrada aqui hoje, para que Jesus seja glorificado. E aí, qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos fazer parecido com Maria, e vamos nos ajoelhar aos pés de Jesus, entregar aquilo que nos custa algo, ou a nossa atitude vai ser tipo a de Judas? Nada a ver essa parada aí, mano. Não. Eu prefiro ficar na minha cadeira. Eu não preciso chamar atenção. Você se condena atrás de um argumento bonitinho. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a sua atitude? Fica de pé no seu lugar, cara.